pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabizinha. Vocês querem brincar de escolinha comigo? Mas por que brincar de escolinha hoje? Porque a gente está aprendendo sobre Jesus. E a última vez que a gente viu Jesus, ele era um bebê. Só que agora ele cresceu. E ele está indo para a escola. Hoje a gente vai aprender tudo sobre Jesus criança. Mas antes, você por acaso já pensou nisso? Como é que seria Jesus criança? Como é que seria ele na escola? Como é que será que era a família dele? Será que ele tinha irmãos? Você já pensou nisso? Você acha que ele era um menino legal? Sim. Ele ia pra escola? Você acha que ele tinha irmãos? Quantos você acha que ele tinha? 5 irmãos. E você acha que ele brigava com os irmãos dele? Mas todo mundo briga com os irmãos, não briga? Ele era humano igual a gente, ele brincava. E onde é que você acha que ele ia normalmente? No templo, orar. Ele gostava de conversar com o Papai do Céu? Sim. Ele ajudava não batia, ia pro trabalho, ia pra igreja. Eu acho que ele era uma pessoa super legal que gostava de brincar com os amigos dele quando ele era criança. O bebê Jesus come muita comida quando ele fica bem. Quando ele não chora, fica bem. O bebê Jesus. Ele era obediente aos pais dele, né? Sempre certinho, ia pra escola, ele ajudava quem precisava, ajudava os amigos dele. Eu acho que ele era meio discreto, sabe? Bem legal, eu acho. Bem legalzão. Na escola, bem bonzinho, esperto. Tinha vários amigos, tinha 2 irmãs, ia pra escola, conversava e ajudava sempre os seus amigos que precisavam de ajuda. Era bem certinho, educado, carinhoso e é isso. E você? Como você acha que era Jesus quando criança? Pause o vídeo e converse com quem está perto de você. E também, você tem alguma dúvida sobre a infância de Jesus? Ah, algumas crianças têm. Quando Jesus caía e se machucava, ele se autocurava automaticamente? Será que existia escola no tempo quando Jesus era criança? Se Jesus ia para a escola, ele fazia prova? Será que Jesus desobedecia a mãe dele? Eu queria saber se ele já foi pra escola, se ele teve muitos amigos. Às vezes eu fico pensando, será que Jesus, quando ele era criança, ele multiplicava alimentos e transformava alguma coisa em sua casa? Eu queria saber se Jesus ia pra igreja, assim. Se ele ia pra escola e se ele era sociável. Será que Jesus tinha medo de inseto? Tem cada dúvida legal. Tem umas que são até engraçadas. Você já parou para pensar nisso? Se você quiser, você pode pausar o vídeo e também parar para pensar quais são as suas dúvidas sobre Jesus criança. E quando você estiver pronto, vamos para a nossa sala de aula e a gente vai aprender com a tia Gabi. Vai começar a aula! Professorinha Helena chegando, testando. Queridos alunos, peraí que faltou pôr meu brinco. Não vai fazer alguma diferença, né? Ai, meu Deus. Muito bem, meus queridos alunos. Vamos começar então a nossa aula. Para isso a gente vai precisar então das mochilas. E aí pausa o vídeo, né? E volta quando você já estiver com a mochila em mãos. 1 hour later. O que você tem aí na sua mochila? Vamos ver. Primeira coisa que eu quero que você pegue é o seu caderno. Olha que lindo meu caderno. É a coisa mais linda que eu já vi. E aí você também vai pegar o seu estojo, que no caso é uma cenoura, uma régua, pode ser pequena, não precisa ser tão grande assim, uma bíblia. E você vai precisar do seu material básico que tá no estojo. Um lápis,
caneta, se você tiver, ou canetinha, ou lápis de cor, ou qualquer coisa que você quiser usar para riscar. Eu acho que é muita coisa. Preparados? Vamos lá. Você vai abrir seu caderno numa página nova, uma página branca. Que emocionante. Eu vou tentar responder hoje todas as perguntas que as crianças fizeram no vídeo. Eu não sei se eu vou responder a sua pergunta, porque eu não ouvi qual era a sua dúvida. Mas todas as perguntas que as crianças fizeram eu vou responder, mesmo que seja, eu não sei. Eu quero aprender muitas coisas. Vamos começar com uma linha do tempo. Uma linha do tempo. O que é isso? É uma linha que vai mostrar diferentes períodos. Por exemplo, isso aconteceu em tal época, aí passa mais um pouquinho, isso aconteceu em tal época. Só que da vida de Jesus. E você pode então começar riscando do 0 ao 12. Aí você vai riscar o número 2, o número 6 e a gente vai riscar a linha. 0, 2, 6, 10, 12. Ficou mais ou menos assim? Eu acho que ficou. Nós começamos a história com Jesus aqui, ó, com 0 aninhos. Quando ele nasceu ali na estrebaria. E depois a gente vê Jesus de novo, ele já tem 2 aninhos, certo? Mas como é que será que foi a infância de Jesus? Será que a gente consegue achar na nossa Bíblia falando sobre como foi a infância de Jesus? Ouvir as histórias dele, a primeira vez que ele andou de bicicleta, ele ralou o joelho. Será que tem isso? Não tem. Infelizmente, na Bíblia, não tem mais nada sobre a infância de Jesus. O quê? Como assim? Não tem mais nada. E aí, a próxima vez que a gente ouve falar de Jesus, ele já tinha 12 anos. 12 anos, hoje em dia, a gente fala que é pré-adolescente, né? Mas naquela época, crianças de 12 anos, nos judeus, ele estava entrando na vida adulta já. Então, ele estava começando a fazer parte da sociedade dos judeus e tudo mais. Então, eles pulam a infância de Jesus toda. A gente não tem informações na Bíblia sobre a infância de Jesus dos 2 aos 12 anos. Vamos fazer uma matemática pra gente saber quanto que eles pularam aí. Você vai escrever 12, que é o número de idade mais velha que ele tinha, menos subtração 2, que vai dar 10. 10 o quê? 10 anos. 10 anos da vida de Jesus que a gente não sabe nada. Mas eu quero contar pra vocês um segredo. Aí vai que você cresce e você descobre que existem vários escritos sobre a infância de Jesus. Existe? Existe. Existe vários outros escritos, mais ou menos daquela época, que falam sobre a infância de Jesus. Então eu vou explicar o que é isso. Essas histórias, elas nem estão na nossa Bíblia, porque a gente não acredita que elas são verdadeiras, né? São histórias que as pessoas inventaram, justamente porque tinha um vácuo ali, sem resposta. Como que foi a infância de Jesus? Eu vou imaginar. Já que Jesus tinha poderes, já que Jesus fazia milagres, então vamos imaginar umas histórias. Provavelmente você nem vai ter acesso a esses livros, mas é só pra você saber. Mas, Gabi, então para de enrolação e me fala o que está na minha Bíblia, né? Que história é essa da infância de Jesus que você quer contar e como é que você vai responder essas perguntas, já que a gente tem um vácuo enorme, não sabemos nada sobre a infância de Jesus. Nós vamos usar um pouquinho dos outros conhecimentos que nós temos nas outras partes da Bíblia. Também vamos usar um pouco da história dos judeus que nós já sabemos. Jesus era um judeu. E também um pouco da lógica. Raciocínio. Vamos pensar, meu filho! Pra gente identificar como é que foi essa infância de Jesus. E sim, nós vamos responder todas as perguntas, mesmo que seja eu não sei. Jesus ia pra escola ou não ia pra escola? Ele ficava em casa trabalhando? Ele ficava brincando? Como é que era isso? E nós sabemos responder esta pergunta não de acordo com a Bíblia, mas de acordo com os conhecimentos de história. De acordo com a história dos judeus, iam para a escola todos os meninos de 6 anos de idade. Eita, peraí, só os meninos iam pra escola? Infelizmente, naquela época, as meninas não iam pra escola. Elas ficavam fazendo o quê? Bom, isso é um assunto pra outra aula. Jesus era um menino, então ele foi sim pra escola, porque todos os meninos judeus iam pra escola com 6 anos de idade. Então aqui, ó, 6 marcado. Tinham várias escolinhas que aconteciam no mesmo lugar, que eram os templos. E Jesus aprendeu também a ler nos 5 primeiros livros da Bíblia. A gente também pode chamar de Pentateuco. Penta de 5. E quais são, você sabe? Conhecimentos bíblicos agora. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e... tem a ver com nome. Deuteronômio. Se você sabe a musiquinha, facilita. Aí já eu. Que aparecem também aqui no nosso índice da Bíblia, né? Mais uma pergunta. Jesus, ele tinha muitos amigos? Ele era um menino legal? A resposta é... ninguém sabe. Mas eu diria que
Sim, porque quando Jesus é adulto, ele é uma pessoa muito legal. E ele tem muitos amigos. Tipo, muitos amigos. Ele é amigo de todo mundo. Ele devia ser um cara muito legal. Então, eu imagino que ele tinha amigos na escola. Com certeza. E aí, quando ele fez 10 anos, eles tinham decorado todas as palavras desses 5 livros. Isso aqui da sua Bíblia. Você sabe de cor pelo menos um versículo da Bíblia? As crianças judias de 10 anos já sabem de cor todos os livros da lei. É impressionante isso. E aí, o que acontecia com essas crianças de 10 anos? Muitos deles não iam mais pra escola. Eles começavam a aprender o ofício da família. O ofício é o trabalho. Por exemplo, no caso de Jesus, o pai dele era um carpinteiro. Carpinteiro é quem mexe com madeira, né? Construindo coisas, construindo casas, construindo móveis. Esse era o trabalho do pai dele. Logo, ele ia seguir o ofício do pai. Peraí, trabalho infantil? Isso não é legal. Mas nem todas as crianças faziam isso aos 10 anos. Algumas crianças continuavam na escola até pelo menos os 14 anos, onde eles iriam aprender também, além da Torá, os livros históricos, os livros de sabedoria e os livros proféticos da Bíblia. Ou seja, eles iam terminar de aprender o Antigo Testamento todinho. Aí depois, chegando lá nos 14 anos, a maioria também voltava para casa e aí aprendeu o ofício, assim como as outras tinham voltado para casa quando tinha 10. Então, com 14 anos eles podiam voltar. Porém, aqueles que tinham se destacado ainda mais continuavam os estudos, e isso é só uma curiosidade para vocês saberem. Nem todo mundo terminava os estudos, muita gente ia voltando para casa para trabalhar. Mas e Jesus, tia Gabi? Ele parou de estudar quando ele tinha 10 anos? Ou ele parou de estudar quando ele tinha 14 anos? Ou ele nunca parou de estudar e se tornou um rabino? Eu não sei. Fala sério, você não sabe? A gente não sabe. Será que Jesus ficava fazendo milagre? Eu, quando era criança, eu ficava imaginando Jesus tipo Harry Potter, né? Será que ele nunca tinha dor de barriga? Porque ele ficava se curando, né? Ele fazia milagre nele mesmo? Não, nada disso. Ao meu ver, e eu acho que eu tô certa, vocês podem ir na minha onda, Jesus era uma criança normal. Ele não ficava fazendo milagre. Conhecendo as outras histórias de Jesus adulto, a gente vê na Bíblia que Jesus começa a fazer milagre já quando ele tem os seus 30 anos de idade, né? Depois que ele batiza, depois que ele passa pelo deserto, então ele começa o seu ministério. Ele não faz milagre porque ele pode fazer. Ele faz milagre apenas para apontar que ele é o Filho de Deus. E ele só faz isso quando ele já tem os seus 30 anos de idade. Eu sabia! E quanto à família de Jesus? Ai, finalmente chegamos nessa parte. Nós temos na Bíblia dizendo quem eram os irmãos de Jesus. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Quantos irmãos ele tinha? Tiago, José, Simão e Judas. E as suas irmãs? Pelo menos 2 irmãs. Então a gente sabe o nome desses irmãos, mas a gente não sabe o nome das irmãs. A gente sabe que ele tinha irmãs. Se é irmãs, pelo menos 2, né? Senão seria irmã. Então Jesus tinha pelo menos 6 irmãos. Caramba! Hein? E a história muito interessante que eu queria contar pra vocês é que os irmãos de Jesus cresceram com Jesus, né? Então, eles não pensavam em Jesus como filho de Deus. Não sei se todos, mas a maioria deles não pensavam em Jesus como filho de Deus. Não, Jesus é meu irmão. Ele é filho da Maria. Era uma coisa assim muito normal. Só que a gente sabe também que mais tarde, depois que Jesus é crucificado e Jesus ressuscita, 2 dos irmãos dele, Tiago e Judas, se convertem. Eles acreditam que Jesus é realmente o Filho de Deus. Ai, tia Gabi, como é que você sabe disso? Porque a gente também tem essa história na Bíblia. Olha que legal. A gente vê a história de Tiago e a gente fica sabendo que ele se converte e se torna um grande líder da igreja. E ele até escreve também o livro de Tiago que está na Bíblia. Esse Tiago não é discípulo de Jesus. Ele era o irmão de Jesus. E também temos o livro de Judas. Depois da terceira carta de João, nós temos uma carta de Judas. E por que isso é interessante? Porque é mais uma pista que Jesus é quem ele dizia ser. Ele é realmente o Filho de Deus. Porque se até mesmo os seus irmãos que cresceram com ele, que sabiam de onde ele veio, creram que Jesus era o Filho de Deus, então
é mais uma razão pra gente também crer. A gente ainda tem muita coisa pra aprender sobre a história de Jesus. Esse é apenas o começo da vida de Jesus. Mas foi muito interessante tudo isso, né? Então era mais pra gente matar ali nossa curiosidade, né? Sobre como é que era Jesus criança. Porque quando você é criança é muito legal saber essas coisas também, né? Pode se identificar um pouquinho mais com esse Jesus, que era um Jesus criança, um Jesus normal, que também enfrentou tudo quanto é tipo de tentações, mas que venceu todas elas. Então ele é sim o melhor exemplo para nós, tanto Jesus criança quanto Jesus adulto. Essa aula foi muito legal! Você também gostou? Ai, que bom! Então aperta o botão de gostei com um joião assim. E quando você postar nele, e você também pode compartilhar com todos os seus amigos. E também... Você pode se inscrever no canal para você acompanhar tudo. Tá bom? Obrigada pela participação também de quem mandou o vídeo. E a gente se vê na próxima. Um beijo. E na aula que vem, não perca. Ficava apavorada. Onde ele é mesmo? De Nazaré? Sábado. Eu vou.